Fala, minha gente! Você está vendo imagens ao vivo da Ponte Hercílio Luz em Florianópolis. Hoje o meio-dia destaca mais uma vez o furto de fios. O furto de fios na região metropolitana. O que vem prejudicando não somente a iluminação, mas hoje também com reflexos no trânsito. O nosso meio-dia está no ar. Quero agradecer a toda a equipe do meio-dia que tem trabalhado muito para informar você que está em casa nesta quinta-feira. Agradecer aos nossos colegas e você que mais uma vez sintoniza aqui no SCC para ficar bem informado. E esse é o primeiro destaque desta edição de quinta-feira do nosso meio-dia. Maria Esther, muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, Fernando Machado, bom dia para todo mundo que está em casa. Tem um outro destaque de hoje, Fernando, que é sobre Florianópolis, né, a região central ali que ficou sem semáforos, o que causou um trânsito enorme aqui na capital, em instantes. E agora vocês já estão vendo imagens aí do Morro dos Cavalos. Essa semana completa um mês da tragédia aí na região, no Morro dos Cavalos. A gente tem uma reportagem especial em instantes para vocês aqui no meio-dia. E como avançaram os projetos? Vem túnel, vem terceira faixa? O que será feito? Você acompanha agora. 11h16, estamos no ar. Escolha do novo Papa, segundo dia de conclave, tem votação no Vaticano, eu quero imagem ao vivo, direto de Roma. Pode encher tela para toda Santa Catarina, Praça São Pedro já lotada nesse momento. Ontem, pelo menos 50 mil pessoas acompanharam o primeiro dia de votação no conclave. Os cardeais estão fechados, na Capela Sistina são 133 cardeais que estão votando. Se um nome alcançar 89 votos, sabemos Papa. Caso contrário, fumaça preta. E o meio-dia acompanha tudo, a expectativa do mundo. Quem será o novo Papa? Mais conservador, alinhado a João Paulo II, a Bento XVI? Mais progressista, alinhado a Francisco? Será que vem aí o Perolim? Será um brasileiro? Nós vamos acompanhar tudo, porque a qualquer momento pode sair fumaça da Capela Sistina. Tem a imagem da chaminé? A imagem da chaminé. Você já pensou num negócio? Nós estamos em 2025, a gente usa celular para tudo e a fumaça que vai anunciar o maior líder religioso, né? A comunicação é de fumaça. É tradição, gente, é tradição, é diferente. E o furto de fios, hein? Voltamos a Santa Catarina para falar do furto de fios. Daqui a pouco o Papa. O furto de fios vem provocando transtornos com frequência em diferentes pontos do continente e da ilha. O Thiago Pires está com a gente para trazer os detalhes. Uma nova ocorrência de furto de fios que provocou um caos no trânsito. Se furta o fio, muita coisa para de funcionar. Dessa vez, os semáforos. Thiago Pires, conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para você, para toda Santa Catarina. Verdade, viu? Novamente, hoje pela manhã, quem precisou acessar a beira-mar norte, aqui da capital, aqui na ilha, realmente se deparou com um problema muito grande, principalmente aqui em frente à Praça Celso Ramos, viu? Furto de fios novamente aconteceram e por isso os semáforos ficaram todos desligados por aqui. Vocês estão vendo as imagens captadas pelo Ramon Kaminski hoje pela manhã, com a fila de carros que ficou aqui na beira-mar, porque realmente além da Praça Celso Ramos, também o cruzamento com a Alves de Brito também sofreu furto. Então foram 2 pontos que tiveram fios furtados e por isso os semáforos pararam de funcionar. Tá aí o caos formado. Já é difícil quando está tudo funcionando. Imagina com o caos aí do semáforo parado. Ô, Fernando, só para você ter ideia, nós apuramos aí, a produção da SCC apurou, a Malu, Luciano, em 30 dias na capital foram 22 furtos, viu? E eu vou mais além, nós temos os números dos furtos de fios em 2024, só em Florianópolis, 234. Em 2025, 5 meses que nós estamos, já são 200 furtos. Com certeza iremos passar essa marca de 234 do ano passado. Só em 5 meses já está com 200. É claro, agora imagens ao vivo para você. A equipe está ainda trabalhando aqui na Beira-Mar Norte, a equipe aqui da sinalização, para os semáforos voltarem
pelas informações aqui, em poucos minutos eles já vão retornar a funcionar. Por isso, a Guarda Municipal fazendo um excelente trabalho aqui no trânsito para que as coisas fluam, que o trânsito flua por aqui. Também conosco está a vice-prefeita, secretária de Segurança aqui de Florianópolis, estava aqui inclusive ajudando na questão do trânsito. Mas nós precisamos falar, prefeita, é mais um furto acontecendo e gostaria que você falasse sobre mas uma nova operação do fio desencapado já aconteceu nesta manhã. O que a gente pode trazer de informação aí para os nossos telespectadores? Um bom dia para você. Bom dia, nós estamos com uma força-tarefa com todas as instituições de segurança pública, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal e toda a fiscalização da segurança municipal, né? A pedido do prefeito Topázio, para que a gente faça essas ações para pegar quem está receptando esse material. E hoje foi essa operação, a gente já vem fazendo a investigação já há alguns dias. Semana passada a gente fez a região central, como nós já fizemos no início, logo que eu assumi, também fizemos essa operação e pegamos 4 toneladas de fios junto com os hidrômetros na região da Palhoça. Os hidrômetros a gente conseguiu praticamente zerar os BOs depois daquela operação e a fiação infelizmente continuou. Eles continuam tentando e conseguindo roubar essa fiação, mas hoje nós estouramos 5 pontos. 5 pontos. Desses, 3 ficaram embargados e 2 foram conduzidos para a delegacia por ter realmente a característica do produto de furto e de roubo, né? Então 5 pontos já foram localizados com essa receptação, é isso? 5 pontos já foram localizados, 2 com a certeza da receptação e foram para a delegacia e 3 fechados por falta de alvará e de recebimento de mercadoria sem licença, sem nota fiscal. Esses estão embargados. Bom, o cerco está fechando, Fernando, mas aproveitando aqui a presença da secretária, nós falando sobre a questão de furtos, o pessoal deve ter visto você colocou por diversas vezes a Ponte Hercílio Luz, a iluminação cênica às escuras. Nós recebemos a nota oficial da secretaria, por isso a secretária já vai conversar conosco. Houve a informação oficial, houve furto de cabeamento e outros equipamentos da iluminação cênica da Ponte Hercílio Luz na semana passada. Equipe técnica atua para sanar o problema o mais rapidamente possível. E olha só, paralelo a isso, estão avaliação alternativas para reforçar a segurança na ponte, seja via remota, seja também por segurança para o pessoal, né? Mas para isso, questões jurídicas e burocráticas precisam ser superadas. Enquanto o sistema estiver em conserto, a iluminação cênica vai estar às escuras. Secretário, eu preciso lhe perguntar também, além desses problemas que nós temos com a fiação, e eles estão não só na aérea, mas nas subterrâneas também, como foi o caso aqui, Ponte Hercílio Luz, de que forma a Secretaria de Segurança está colaborando, ajudando, para realmente fechar o cerco? Porque não dá para aguentar mais, é muito furto, nós estamos chegando a 200 furtos no ano já, em 2025. O que está sendo feito, o que está sendo preparado, secretário? São várias frentes de trabalho, né? Uma delas, por exemplo, a nossa abordagem diária de pessoas em situação de rua, cadastrando essas pessoas, pegando CPF, sabendo de onde são, o que estão fazendo aqui, se querem ou não oportunidade. Dessas pessoas, a gente também alinhando ações junto ao Ministério Público, junto ao governo do Estado e colocando em pontos estratégicos, fazendo todo um projeto de vídeo monitoramento para a cidade. Tanto para a questão do governo do estado, para essa questão de pessoas com mandado de prisão em aberto, a questão de circulação de veículos roubados, né, ou veículos sem licença, mas para o município também a gente verificando a questão de uso de inteligência e software adequado para as imagens que a gente pegar, que nós estamos fazendo vários convênios, isso é importante falar também, que o prefeito ele liberou para que a gente fizesse essa abertura de parcerias com empresas que têm vídeo monitoramento voltados para as áreas públicas, que a gente tem acesso a essas imagens e com esses equipamentos que forem compatíveis com a tecnologia que a prefeitura usa, para que a gente possa fazer uso de inteligência. Porque daí com movimento em horário, por exemplo, da madrugada, não tem porque uma pessoa estar abaixada perto de uma caixa de fio, aí o sistema gera o alerta. Então são medidas de curto, médio e longo prazo, que eu tenho certeza que vão trazer resultados efetivos para Florianópolis, né? Para essa questão de inibir. A gente com certeza já conseguiu inibir o furto de hidrômetros, eram cerca de 30, 40 BOs por dia de hidrômetros, já estavam em 600 BOs e a gente com 2 ações em 2 semanas a gente conseguiu zerar. No último mês foi 1 BO. Foi 1 BO que foi registrado de furto de hidrômetro, porque a gente estourou o grande receptador que ficava na Palhoça. Então, da mesma forma, a gente não vai descansar enquanto não fizer isso com quem estiver recebendo essa questão dos fios roubados aqui na cidade. O caminho é chegar no grande receptador, é isso? O caminho é esse, chegar no receptador, porque se não tem quem compra, não tem por que eles roubarem. Eles roubam para ter acesso à droga. E aí é todo um ciclo também que alimenta esse tráfico de droga, esse comércio ilegal da questão das drogas, né? E a gente tem que fechar esse cerco.
Então, dessa forma, hoje a gente já estava essa operação. Essas operações são integradas, como eu falei, governo do estado e prefeitura de Florianópolis, e vai ser cada vez mais frequente esse tipo de ação. Secretária, obrigado por conversar conosco. Gentilmente, ela esperou aqui o início do jornal para conversar. Ela tem já um novo compromisso. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E obrigado por conversar conosco. Aí, vice-prefeita, secretária de Segurança, é isso. O cerco está fechado. A secretaria, com todas essas parcerias, estão aí buscando os receptadores, né, Fernando? É isso. A palavra dela final foi essa, né? Se pegar quem está recebendo, não tem por que eles estarem vendendo. O caos deste momento é esse, tá? Um pouco menor do que pela manhã, mas ainda a secretaria está aqui presente para ajudar principalmente nessa travessia aqui no cruzamento de quem vem, né, sentido centro, para acessar aqui a praça. Porque esses semáforos aqui, ó, o Ramon pode mostrar para a gente ao vivo, eles ainda estão piscantes, em alerta, porque eles ainda não retornaram o funcionamento. É isso, mais um furto, como disse no início, 22 furtos em cruzamentos em 30 dias na capital, chegamos a 200 já em 2025. Que realmente o cerco se feche, que a gente não tenha mais problemas como esse enfrentados aqui por quem precisa passar, principalmente nesses cruzamentos da beira-mar, onde o maior fluxo de roubos acontece, Fernando. Viu, Thiago Pires? Aí você vê o semáforo no intermitente. O Thiago Pires vai continuar comigo, rodando pela grande Florianópolis com o microfone do SBT. Furto de fios. O que a gente espera de um empresário que tem, sei lá, um ferro velho, uma oficina, uma loja qualquer, e recebe a presença de um criminoso, um morador de rua, um usuário de drogas, com um calhamaço de fios? O que eu espero de uma pessoa como essa? Passe a mão no telefone, 190, Polícia Militar. Tem um sujeito aqui no meu estabelecimento com um punhado de fios duvidosos. Fios que provavelmente vieram de um espaço público ou de uma propriedade privada a partir de um crime de furto. É isso que a gente espera. Mas não. O receptador compra o fio, paga barato, esse criminoso compra a droga e a cidade fica no caos, literalmente. Ou é uma iluminação que deixa de funcionar, o semáforo que trava o trânsito. Eu já mostrei aqui a escola que suspendeu a aula por falta de energia, o posto de saúde que perdeu a vacina por falta de refrigeração. E a história se repete. Quem é que está comprando? Quem é que está comprando? Que é mais criminoso do que o sujeito que está furtando. Sabe por quê? Porque o sujeito que está furtando, provavelmente, ele não está em sã consciência. A droga já consumiu a cabeça toda desse sujeito. É um cara sem educação, sem condição financeira. Agora, o receptador é empresário. Esse está comprando e está alimentando o crime. Então, para lá, né? Para acabar com isso, não é apenas agir no morador de rua. Esse cara não sabe nem o que está fazendo, gente. Ele está consumido de droga. Tem que pegar quem está comprando. Esse é safado. Esse é safado, que viu que o fio está na mão de um criminoso, porque não vai aparecer um sujeito lá com um calhamaço de fio, vestido de terno e gravata. Não, ele viu que o cara roubou o fio, ele sabe. Mas mesmo assim ele compra. Este é safado, este é bandido. Esse é bandido. Thiago Pires com a informação ao vivo. Diga lá, Thiago. Fernando, nesse exato momento, retornou o semáforo, já tudo solucionado, finalizado o serviço por aqui. Semáforo do cruzamento aqui com a Praça Governador Celso Ramos da Beira-Mar Norte, funcionando, já retornando. Inclusive, os guardas municipais já estão se retirando do local, sinalização também. Tudo certo por aqui, Fernando, viu? Retornando o serviço aqui ao vivo, o SBT mostrando para você. Pires, obrigado pela informação. Jornalismo ao vivo, em tempo real, é assim, acaba de voltar a funcionar, portanto, o semáforo que estava provocando lentidão na Beira-Mar e na Frei Caneca. Vem comigo! Olha só o que aconteceu com este homem. Ele se pendurou na traseira de um caminhão. É impressionante. Se tiver áudio, pode abrir. A velocidade tá aumentando. Esse diabo caiu, passar por cima dele ainda. Segura a imagem, segura a imagem, segura a imagem. Segura a imagem. Já já eu mostro tudo pra você como terminou essa história. O homem acabou pendurado no caminhão. O motorista vinha atrás gravando. Pode botar de novo. O motorista vinha atrás. Olha aí, ó, preocupado. Se cair, eu vou passar por cima. É o depoimento do motorista que vinha atrás. E acabou caindo. Impressionante o que acontece agora. Eu vou mostrar pra você já já, porque agora tem um giro de notícias.
Caminhão tomba e deixa trânsito parado na BR-101 em Biguaçu na noite dessa quarta-feira. O acidente aconteceu no quilômetro 192, sentido norte, após o rio Biguaçu. Um motociclista ficou ferido. A pista principal precisou ser totalmente bloqueada por conta do derramamento de óleo. O trânsito foi desviado pela marginal e a fila chegou em Barreiros. A Polícia Civil de Santa Catarina deflagrou nesta manhã uma operação que desarticulou uma aliança inédita entre o tráfico de drogas e o jogo do bicho na Grande Florianópolis. A organização criminosa também tinha ramificações no Rio Grande do Sul. A ação cumpriu 16 mandados judiciais e resultou em 5 prisões. Segundo a investigação, uma facção catarinense firmou acordo com bicheiros para explorar máquinas caça-níqueis em troca de 25% dos lucros. A operação mobilizou cerca de 80 policiais e apreendeu materiais importantes para o avanço das investigações. Um engavetamento foi registrado na Via Expressa sentido Ponte, em Florianópolis, nesta manhã. O acidente envolveu 3 carros e causou um grande congestionamento na entrada da ilha. Equipes de socorro prestaram atendimento no local e uma das pistas ficou interditada. Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos. A coleta de lixo das peixarias do Mercado Público de Florianópolis já está normalizada. A confirmação é da Prefeitura de Florianópolis. A empresa que prestava o serviço havia sido embargada, o que deixou o serviço comprometido. A partir de agora, a Secretaria de Meio Ambiente vai disponibilizar de forma temporária um espaço na área de compostagem para a destinação do lixo produzido no local. As autoridades do município iniciaram tratativas com o serviço de inspeção para organizar a coleta dos resíduos. Segundo o governo da capital, o processo é de responsabilidade da Associação do Mercado Público de Florianópolis. Problema resolvido, o cheiro de podre não vai se instalar no mercado público. Agora um flagrante de irresponsabilidade na BR-470. Um homem arriscou a própria vida ao pegar carona pendurado no caminhão. Sobe o áudio desse motorista preocupado. Impressionante o que acontece agora. Nossa Senhora. Olha o momento em que este homem cai do caminhão e atrás vinha outro veículo. Quem vai contar todos os detalhes para mim ao vivo é o PC, que já está aqui no meio-dia com os detalhes dessa informação. É impressionante, PC. Impressionante. Olha só o que fez o sujeito. Pode rodar de novo. Tem que estar muito desesperado um trabalhador, um cidadão, para pegar carona agarrado no baú de um caminhão em plena 470. No fluxo de trânsito que tem a 470. É impressionante. O PC está comigo e tem as informações. PC, que trecho que aconteceu isso? E ele está carregando uma cesta de supermercado para piorar a situação. Ô, PC, o que está acontecendo aí, PC? Conta pra gente como terminou essa história ao vivo aqui no meio-dia. Bom dia! Bom dia, Fernando Machado. Bom dia a todos. Trecho urbano de Rio do Sul, BR-470, Alto Vale, KM-145, movimentadíssimo. Fernando, é preciso ter muita coragem e pouca responsabilidade e juízo para se arriscar e pegar carona pendurado na traseira de um caminhão. E a gente tem as imagens para mostrar aí, momento lambança, momento irresponsabilidade. O vídeo que circula nas redes sociais flagrou o homem em pé, pendurado, em pé ali na traseira, sobre o para-choque do veículo, se segurando apenas com uma das mãos, porque a outra segura uma cestinha de supermercado, Fernando. E ele desafia o perigo, brinca com a própria sorte, brincadeira que por pouco não terminou em tragédia, porque sem noção do risco, Fernando, em um determinado momento ele decide pular com o veículo em movimento, se desequilibra e cai em plena BR-470, no meio da pista, em um trecho movimentado da rodovia em Rio do Sul.
teve mais sorte que juízo, porque o motorista que vinha logo atrás filmando a imprudência invadiu a pista contrária e conseguiu desviar a tempo, evitando assim o atropelamento. Muita lambança e um show de imprudência. O Corpo de Bombeiros não foi chamado para atender a ocorrência. E, Fernando, aqui entre nós, hein, o desembarque dele não foi dos melhores, né? Acabou se empacotando no meio da rodovia. O trem de pouso não funcionou, viu? E show de imprudências, né? E o motorista que vinha logo atrás estava atento, né? Mas também vinha cometendo uma irregularidade, né? Filmando com o veículo em andamento. Então, um desfecho que teve mais sorte que juízo. Esse cidadão aí escapou da morte. Por pouco, viu, Fernando Machado? Ele não pagou essa carona da irresponsabilidade com a própria vida, escapou de ser atropelado. Esse cidadão que se aventurou pendurado na traseira de um caminhão em plena 470. Fernando. PC, muito obrigado pela informação. Arriscou. Poderia estar morto agora, uma imprudência generalizada, porque não só o homem pendurou no caminhão, mas atrás o outro que vinha filmando quase que também passa por cima do sujeito porque estava prestando atenção no celular. Então, um grande conjunto de irregularidades e de imprudências no trânsito. Agora, gente, é não ter nenhum amor à vida, né? Tu agarrar num caminhão em movimento, em plena 470, com uma cestinha de supermercado na mão. É cada uma. O problema é que depois que morre, o PC, a estatística vai, porque a rodovia é isso, a falta de segurança no trânsito, os motoristas são imprudentes. Pô, gente, se pendurar na traseira de um caminhão em movimento com uma cestinha de supermercado na mão, pelo amor de Deus, né? Sujeito desse, além de escoriações, deveria ser multado. É verdade, ele que provocou um acidente de trânsito aqui. Porque olha só o motorista que vinha atrás. Primeiro, o motorista que vem atrás já presta atenção mais na cestinha e no homem pendurado do que no trânsito. Ao ponto de pegar o celular e gravar. Aí o sujeito cai, ele joga o veículo, que eu não sei se é um caminhão, parece ser, ele joga para a pista contrária. E se vem um carro na pista contrária? Vai ver comigo agora, ó. Cai o sujeito, ó lá, cai com tudo no chão, o idiota cai no chão, porque isso aqui só pode ser um idiota, né? E aí o motorista que vinha atrás joga o caminhão para o sentido contrário. E se vem uma moto no sentido contrário? Vai atropelar quem? Vai bater em quem? Em quem esse motorista que está filmando vai escolher atingir? O cara que está espatifado no chão ou o motorista, o motociclista que vem no sentido contrário? Olha, é cada uma, gente. É cada uma que chega a ser inacreditável. Um babaca desse se pendurar provocando um acidente na 470. Como se nós tivéssemos um trânsito maravilhoso, já não cheio de problemas, ainda tem que criar mais um. É porque faltam problemas na 470, né? Não tem problema na 470. Não tem? Aí a gente tem que criar problema. Eu vou me pendurar na traseira de um caminhão porque aqui tá tudo tranquilo. Ah, pelo amor de Deus, né? PC, quer concluir, PC? Na minha terra, quando o pessoal vê um cidadão desse aprontando uma dessa daí, esse festival de imprudência e de responsabilidade, o pessoal costuma dizer que esse aí está procurando. Uma hora ele acha. Uma hora ele acha. PC, muito obrigado, PC. Que fique bem, né? Que fique bem agora e que com esse susto aí não faça novamente. É cada uma. Na semana em que o acidente com o caminhão-tanque do Morro dos Cavalos completa 1 mês, como está a solução para o estrago? Como está a solução para esse trecho? E as vítimas já foram indenizadas? Daqui a pouco a nossa reportagem traz todas essas respostas e também os próximos passos para quem depende do Morro dos Cavalos. A imagem do drone vai mostrando, será que é nesse trecho que será erguido o novo morro, o novo trânsito, a nova rodovia, o novo acesso? Tem um projeto para passar uma nova rodovia, justamente nesse trecho que você vê comigo nas imagens do drone do SBT, desviando o trânsito pelo Morro dos Cavalos. Há também uma segunda proposta de manter o traçado original e aumentar as pistas, ou seja, mais pistas para ambos os lados. Vamos discutir ainda nesta edição. Uma cena lamentável, pode voltar comigo aqui? Porque uma cena lamentável foi flagrada pelas câmeras de segurança de Balneário Camboriú. Um idoso foi atacado e roubado por um homem em situação de rua.
Vamos entender como é que está esse idoso. Veja o momento em que o idoso é atacado por esse jovem de bicicleta. Olha a agressividade, eles caem no tapa. O idoso não aceita ser furtado, não aceita ser roubado, porque tem muita agressão aí. E o bandido, ele chega e tira o boné mesmo do idoso na cara de pau, em plena luz do dia, e o idoso revida. Não vou deixar. Começa ali uma luta corporal, o sujeito pega a bicicleta e vai embora. Cris, conseguiu consumar o furto, o assalto, Cris, esse criminoso? O que ele levou? Explica pra gente. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos acompanha aqui pelo SCC Meio-Dia. Uma cena super lamentável, né, Fernando? Isso aconteceu ontem. Esse idoso, de acordo com a Polícia Militar, o idoso de 77 anos, ele caminhava tranquilamente pela rua 3.706 em Balneário Camboriú, quando foi abordado por este homem, de acordo com a Polícia Militar também, um homem em situação de rua. Pelas imagens da câmera de segurança, cedidas inclusive pela Polícia Militar, a gente vê que ele vai direto no pescoço do idoso e consegue tirar essa corrente de ouro. O idoso, claro, não queria ficar com a sua corrente, foi tentar pegá-la novamente e a gente percebe ali que eles acabam se agredindo até sair da imagem. Mas o homem consegue pegar a corrente, sobe na bicicleta e foge com a correntinha. De acordo com a Polícia Militar, mais próximo ali do local da ocorrência, ele acabou abandonando a bicicleta e conseguiu fugir a pé. Esse idoso, Fernando, teve, por sorte, apenas ferimentos leves e não precisou de atendimento médico. A Polícia Militar ainda segue em busca desse suspeito para identificá-lo. Ele ainda não foi identificado e não foi encontrado, e solicita inclusive para as pessoas que moram ali nessa região, na rua 3.706, que se por acaso verem esse homem, entre em contato com a Polícia Militar pelo 190. A Polícia Militar também pede para reforçar para que as pessoas evitem reagir em assaltos para evitar aí tragédias, né, Fernando? Volto contigo. Muito obrigado, Cris, pela informação. Deixa eu ver como é que está, nesse momento, a chaminé do Vaticano. Nada de fumaça ainda, dona Karen? Olha, que lindo, tem uma gaivota. A imagem é linda, né, gente? Histórica essa imagem. Mais uma vez, você está presenciando a história sendo feita, a escolha de um novo Papa para a Igreja Católica, o Bispo de Roma, o maior líder da Igreja Católica no mundo, será escolhido. E a informação vai nascer desta chaminé. Fumaça branca, habemos papa. Fumaça preta, nada de acordo entre os cardeais. De olho na chaminé. Ainda hoje o esporte, você confere como foi a classificação do PSG para a grande final da Champions League. O time francês venceu novamente o Arsenal. E agora pega o Inter de Milão na grande decisão no sábado, dia 31. Além disso, você vai ver a preparação da Chapecoense, que entra em campo hoje à noite contra o Atlético Paranaense pela Série B. E tudo sobre a apresentação de Eduardo Baptista, o novo técnico do Criciúma. Tem liderança no Tigre e a gente mostra tudo para você. Vou fazer uma rápida parada, já outras notícias. De olho no Papa, de olho no Vaticano, os olhos do mundo estão vidrados nesta chaminé. Quem será o novo Papa? Será um brasileiro? Eu conto para você. Voltamos! Bom almoço para você. Olha, o Hospital Regional do Oeste enviou um alerta com orientações importantes sobre o fluxo de atendimentos no pronto-socorro. A intenção é garantir mais agilidade e qualidade no serviço prestado para a população da região oeste. O Felipe Bastos, ele está ao vivo em Chapecó e vai contar mais detalhes para a gente. Que orientações são estas? Bom dia para você, Bastos. Bom dia, Marister, bom dia para o Fernando e a toda a nossa grande audiência do SCC Meio-Dia. São aquelas orientações básicas, porém necessárias, de que os pacientes procurem o Hospital Regional do Oeste naqueles casos considerados urgentes ou
com certa urgência ou emergência mesmo, para não sobrecarregar o Hospital Regional do Oeste aqui de Chapecó. Eu vou sair de quadro até para mostrar um pouquinho a movimentação nesse momento no pronto-socorro aqui de Chapecó é muito tranquila, mas às vezes, sobrecarrega o Sistema Único de Saúde, já que o Hospital Regional do Oeste, ele abrange vários municípios aqui da região. Por dia, o HRO atende cerca de 170 pessoas, sendo que 70% desse total, ou seja, cerca de 119 pessoas, é composta por pacientes com classificação verde, azul e branca, ou seja, são aqueles casos leves, mais tranquilos, a gente pode dizer assim, em que os pacientes podem sim procurar atendimento nas 27 unidades básicas de saúde ou até mesmo nas UPAs aqui da cidade de Chapecó. Desses 70% desse número, 83 pessoas são moradores aqui de Chapecó, que contam inclusive com os serviços básicos de saúde. A gente vai explicar também para o nosso telespectador, viu, Maria, os casos de urgência e emergência, que são casos com sintomas leves. Casos de urgência, por exemplo, muitos podem ser atendidos nas unidades básicas de saúde, também nas UPAs, e casos mais graves, esses sim, precisam de atendimento médico aqui no pronto-socorro do Hospital Regional do Oeste. Eu vou pedir para o Andrés mostrar aqui, também virar a câmera, na verdade, porque bem ao lado do pronto-socorro, Maria, para finalizar a nossa participação, o hospital está passando por obras de melhorias da ampliação, inclusive do próprio pronto-socorro. As máquinas e os caminhões estavam por aqui agora, o pessoal deu uma parada para o almoço, mas deve também voltar daqui a pouco mais, viu? Obras importantes de ampliação e modernização do pronto-socorro. Por isso, os espaços estão sendo reestruturados por aqui também, e a ideia é de que essas obras devem ser concluídas ainda esse ano para trazer mais conforto, mais qualidade para os atendimentos do Hospital Regional do Oeste aqui de Chapecó. Maria Esther, devolvo para você no estúdio do SCC Meio-Dia. Obrigada, viu, Bastos, pelas orientações, pelas informações para o pessoal da região Oeste. Obrigada. Fernando, vamos novamente, infelizmente, falar de casos de maus tratos a animais em Joinville. Dessa vez, a situação aconteceu no bairro Vila Nova. O Luiz está chegando aqui para contar os detalhes, Maria Esther. Vamos chamar ele? Ô Luiz, conta pra gente, outro caso revoltante por aí? Quantos a gente tem trazido aí da região norte ultimamente, né? Pois é, Maria e Fernando, bom dia a todos vocês. Mais uma vez temos que noticiar aqui. Recentemente fizemos um material, eu e o Diogo Kleman, contando casos, contando histórias positivas, histórias negativas, mostrando o trabalho do CEBEA e também da Polícia Civil. E um dos fatores que a gente vê essa explosão de casos, inclusive fala da própria delegada Tânia Arada aqui de Joinville, é justamente por conta da nossa exposição. Quanto mais a gente expõe esses casos, mais a polícia consegue trabalhar, mais denúncias são feitas e mais indivíduos como esse vão parar na cadeia. Esse indivíduo de 28 anos, ele foi preso por conta de abandonar os seus animais de estimação. Essa denúncia surgiu por conta de uma ONG aqui de Joinville, a ONG de Proteção Animal Frada, que havia sido contatada que esse indivíduo de 28 anos, ele iria se mudar e tinha deixado claro que ele ia se mudar e deixar os animais ali expostos. Então, com essa denúncia feita, ele foi intimado para comparecer na delegacia e ele simplesmente disse que os animais tinham sumido, ele não sabia do paradeiro dos animais. Então um agente da polícia foi até no endereço do mesmo e constatou que esses animais já estavam completamente maltratados e deixados do lado de fora da residência. Então, esse homem acabou sendo preso. Esse cidadão de 28 anos, ele já tinha antecedentes policiais como stalker de uma mulher de outro município. E esse moço, então, foi conduzido ao presídio e eu espero profundamente que ele fique um bom tempo por lá para pagar pelos seus erros. Mais um caso de maus tratos aqui na nossa cidade. Maria e Fernando, eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, viu, Luiz, pelas informações. Que tudo isso que a gente tem mostrado, pelo menos sirva, Fernando, para as pessoas serem encorajadas a cada vez mais denunciarem esses casos de maus tratos, né? Para a gente conseguir ter mais ações, como o Luiz estava falando, para conseguir combater esse crime que é essa maus tratos aos animais. Tem que prender. Se é crime, tem que prender. Não adianta ficar assinando termo circunstanciado, levando para a delegacia
para o delegado ouvir e mandar para casa novamente, ou a audiência de custódia deixar o criminoso sair pela porta da frente do fórum. Tem que prender. A comunidade inteira tem que ficar sabendo, tem que sair na televisão, no jornal. O sujeito da casa tal que maltratava cachorro vai ficar 1 ano preso, vai ficar 8 meses preso. Aí eu quero ver se não muda. O problema é que a lei, como tantas outras no Brasil, é só pro livro, Marista. O Luiz está chamando, quer falar, Luiz? Exatamente, Marista. Muito bem lembrado por vocês, lembrado também pelo meu editor Jean Ferreira, o número dos locais que você pode fazer denúncia. Eu vou estar falando para vocês, vai estar passando aqui na sua tela, primeiro do CEBEA, que é o Centro de Bem-Estar Animal aqui de Joinville, é o 47 3407 2149, vou repetir, 47 3407 2149, e tem também da DIC aqui de Joinville, 47 3481 2848, 3481 2848. Quanto mais denúncias tivermos, mais a polícia vai conseguir colocar esses indivíduos atrás das grades. Maria e Fernando. Luiz, pelas informações, direto de Joinville, no norte catarinense. No sul do estado, um homem precisou ser resgatado pelo helicóptero da Polícia Militar após ser atacado, Marister, adivinhe, inacreditavelmente, por marimbondos. Marimbondos. Emanuela Justino está chegando ao vivo para trazer mais detalhes. Ô Manu, onde é que aconteceu esse ataque, hein? Bom dia. Oi Maria, bom dia Fernando, a quem nos assiste. Isso aconteceu em Nova Veneza ontem, né? Esse homem de 52 anos estava trabalhando, a informação dos profissionais do SAER, né, que foram acionados. Então, ele estava coletando argila para verificar a qualidade, então ele estava trabalhando. Só que ali é um local de mata bem fechado, assim, tem uma subida e inclusive tem um rio, o que acabou dificultando, então, a chegada do resgate, inclusive dos profissionais do SAER. Então, os bombeiros também foram acionados. Esse homem, ele levou aproximadamente 30 picadas de marimbondo e aí, é claro, né, acabou acionando esses profissionais de saúde. Ele teve que ser retirado de maca. Quando os profissionais chegaram, ele ainda estava meio desorientado, ele foi medicado ainda no local e depois foi encaminhado para o Hospital São José, aqui em Criciúma. O estado de saúde dele é estável, segundo o médico que atendeu ele no SAER, né, que é o serviço aeromédico. A gente viu aí o vídeo deles tirando, mas aí trazendo esse assunto, né, porque ali no local, então, como uma mata fechada, mas não somente em mata, tá? Segundo, conversei com o médico Alexandre Costa, que é o responsável que atendeu, fez essa ocorrência ontem, pode acontecer tanto em local de mata quanto em locais que são mais residenciais mesmo, né? Inclusive, a gente tem uma fala dele falando justamente sobre isso, orientações do que fazer em casos de picadas de marimbondo. Olha só. Muito comum na área de mata esse contato, mas também nas áreas residenciais acontece esse mesmo acidente. Se for um acidente, uma picada única, ou uma picada, 1, 2, 3 picadas leve, e essa pessoa for acometida por essas picadas, não tiver alergia, não tiver um quadro de anafilaxia grave, pode ser tratado em casa mesmo, com a retirada do ferrão, né, e um tratamento com antistamínico, com analgésicos. Obviamente que se essas picadas forem graves, com picada múltiplas, né, mais de 10, 12, 15 ou até 50, 100, quando às vezes acontece em área de mata, o contato com uma colmeia direto, ou se o paciente tiver anafilaxia, mesmo com uma única picada, é procurar atendimento médico urgentemente. Bom, então tá aí algumas orientações, né? Nesse caso de ontem, que foram aproximadamente 30 picadas, o homem passa bem assim, né? Claro que ele tá com os cuidados médicos, mas em relação ao número de picadas, realmente acabou ficando bem por conta desse susto todo, né? Mas tá aí a orientação, só reforçando, né? Então, o que o médico falou, se for possível, em caso, tem pessoas que são alérgicas, tem pessoas que não são alérgicas, em caso de pessoas alérgicas, é realmente indicado logo chamar, mesmo que for uma picada, chamar o atendimento médico. Em caso de pessoas que não tiverem esse problema, se conseguir tirar o ferrão ali no local, lavar com água, essa é a orientação. Mas assim, se tiver algum sintoma diferente, a orientação realmente é sempre chamar o atendimento médico, e a gente deixa registrada aqui essa informação, né, pegando um gancho dessa situação que aconteceu ontem aqui no sul do estado, em Nova Veneza. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, viu, Manu? É isso, na dúvida chama um profissional, eles sabem exatamente como agir nesse momento, né? Obrigada. Um susto lá no sul do estado, Nova Veneza, Fernando. E daqui a pouco, aqui no meio-dia.
Segundo a Prefeitura de São José, as obras estão pela metade na nova estação de tratamento de esgoto do município. A Casan diz que em dezembro é possível começar a operar de forma parcial. Enquanto isso, é a comunidade quem convive com o mau cheiro das antigas lagoas de estabilização. Daqui a pouco, no SCC Meio-Dia, você vai entender toda esta história. São José, fica ligado, continente. Daqui a pouquinho para você. Agora, Maria Esther, a Vigilância Sanitária de Itajaí continua nas visitas aos estabelecimentos comerciais da cidade, especialmente restaurantes, Maria Esther. E nesta quarta-feira, flagrou várias irregularidades em restaurantes no centro da cidade. Agora, o que é que as equipes encontraram por lá? É a Cris que vai contar pra gente, né? Esses locais, eles foram interditados, Cris? Chega pra cá e conta pra gente ao vivo no SCC Meio-Dia sobre essa fiscalização que está acontecendo aí em Itajaí. Quando a gente fala de restaurante, a gente está falando de alimentação e também de saúde pública, né, Cris? Oi, Maria, bom dia para você. Então, são 3 restaurantes que foram interditados. Eles ficam dentro de um estabelecimento comercial bem no centro de Itajaí e são bastante movimentados, viu? Durante essa operação realizada pela Vigilância Sanitária, nesses 3 restaurantes que funcionam desde a hora do almoço até a noite, foram encontrados insetos como baratas, muita sujeira e também até comida vencida. As empresas, claro, não atendiam às normas sanitárias vigentes e receberam um prazo de 24 horas para fazerem as readequações necessárias conforme exigido pela Vigilância Sanitária. Foram interditados temporariamente, portanto. Os restaurantes serviam alimentos como sushi, carnes, peixes e também num deles tinha um buffet. Em 4 meses, a Vigilância Sanitária de Itajaí atendeu 451 denúncias e 16 estabelecimentos foram interditados. Mais de 61 toneladas e descartes de irregularidades foram feitas. A população pode, Maria, e deve fazer as suas denúncias para o 0800 646 4040 ou ainda para o e-mail visa@itajaí.sc.gov.br. Volto contigo, Maria. Obrigada, viu, Cris, pelas informações direto do litoral norte de Santa Catarina. Que nojeiro isso aí, hein, Maria Esther? Você viu, Fernando? Oh, pelo amor de Deus. Que é Quando isso? você pensa que a gente pode comer, né, isso daqui? Que é isso? Vigilância sanitária e assim, tem que ser rigoroso, porque a vigilância sanitária brasileira, se tem uma coisa que funciona nesse país, é a vigilância sanitária. Os caras estão lá fiscalizando. Nós temos uma das melhores gastronomias do mundo. E tem que ser preservado, porque é saúde pública, você trouxe muito bem. Isso aqui é questão de saúde pública. Exatamente. O sujeito come um negócio desse vai para onde? Vai entupir UPA, postinho de saúde, hospital, com todos os problemas variados que um negócio desse pode gerar. Exatamente. Chega a ser nojento, hein, Maria? Nossa, dá até um ruim de ver, né? Dentro O pessoal do tá balde. almoçando, vamos tirar essa imagem agora? Vamos continuar com o nosso jornal, Fica Fernando? esperto onde você está comendo aí em Itajaí, hein? É. Pela primeira vez, 2 mulheres estão à frente da Universidade do Extremo Sul Catarinense, lá em Criciúma. E a nossa equipe acompanhou a cerimônia de posse e a gente vai conferir agora como foi. O auditório Rui Wilson ficou lotado para a cerimônia de posse para a gestão 2025-2029. A professora doutora Luciane Sereta foi reeleita para o 3º mandato e a professora doutora Gisele Coelho Lopes, pela primeira vez, assume o cargo de vice-reitora. É uma honra ser reconduzida pela comunidade acadêmica com 11.228 votos para o 3º mandato e agora com a professora Gisele ao meu lado, desenvolvendo aí toda essa grande instituição que é a Unesc. Eu te diria que é um momento muito especial, revestido de emoção e de agradecimento. É um misto de emoções, revestido de muita responsabilidade, porque acreditamos que a universidade ela continua firme, pujante
E o trabalho de consolidação é muito requerido de quem continua o trabalho, uma vez que essa universidade tem um compromisso de desenvolver essa região. A posse de hoje também marca um feito histórico para a universidade. Pela primeira vez, ela vai ser comandada oficialmente por 2 mulheres. Isso significa que nós estamos conseguindo superar, né, todas as dificuldades que a gente tem, sobretudo para as mulheres na gestão. Eu fui a primeira mulher em 50 anos reitora da Unesc, e agora em 57 anos a gente tem 2 mulheres à frente da gestão. E isso é também uma referência para as nossas estudantes, que podem chegar onde elas quiserem. Com trabalho, com responsabilidade, com dedicação e com respeito, elas podem chegar onde elas quiserem. O evento foi prestigiado por autoridades políticas locais, representantes de instituições e pela comunidade acadêmica. Vamos dar uma olhadinha como é que estão os preparativos por lá, o que é que está acontecendo no Vaticano. Neste momento, gente, sem fumaça na chaminé da Capela Sistina. Os cardeais continuam lá no conclave. Qualquer novidade a gente traz para vocês aqui no SCC Meio-Dia, viu? Estamos acompanhando ao vivo. Agora temos imagens de Laguna. Vocês viram só que hoje a gente está com esse tempo mais nublado aqui no nosso estado, mas também com o sol e o calor em todas as regiões. Hoje a gente tem aí algumas cidades marcando até mais de 30 graus, gente, muito calor. Isso deve continuar amanhã, mas eu já vou adiantar que a partir de amanhã tem mudança no tempo. Vai ter chuva para Santa Catarina a partir desta sexta-feira. Laguna agora tem 25 graus, a produção acabou de me passar, as temperaturas podem subir ainda um pouco mais e o sol que está mais escondido hoje, né? Temos a BR-101 em Itajaí para a gente dar uma olhadinha, ó, com esse mesmo cenário. Sol escondido, as nuvens aí tomando mais conta, mas hoje a gente deve ficar só no aumento de nuvens, sem chuva e com as temperaturas subindo por lá agora 26 graus, meio-dia e 4 minutos. Já já tem a previsão do tempo completa para vocês aqui no meio-dia. Agora, Angélica Varaschini está chegando por aqui com o esporte. Valeu, Maria! Olá para você que está em casa. Bora falar de esportes agora aqui no SCC Meio-Dia. E enquanto lá em Roma a gente ainda não tem fumaça branca para eleição do Papa, né, para ver quem é o novo Papa, bem diferente lá do Heriberto Wilson, que a gente teve fumaça amarela. Isso mesmo. Eduardo Batista chegou nesta quarta-feira para assumir a equipe de Criciúma para o restante da competição. O Eduardo foi apresentado ao staff do Tigre, caminhou pelo estádio, né, fez toda aquela apresentação, conheceu o pessoal que trabalha lá no estádio também e fez o primeiro treino com a equipe, já para conhecer, ver as características. Com certeza ele já estudou muito o Criciúma, mas agora ele vai começar todo esse trabalho para o restante da Série B do campeonato. O contrato do treinador vai até o final de 2025 e a expectativa é grande. E a ansiedade do torcedor e também do treinador Eduardo Batista é ainda maior. Acho que a ansiedade minha é maior, né? Sempre quando eu vim jogar contra aqui, era um estádio para o adversário bastante hostil, né? E hoje é ansioso para ter esse torcedor ao nosso lado, ter esse torcedor ao nosso favor, né? Fazer o Heriberto se ferver ali, né? Então, acho que a ansiedade, acho que ela é maior minha, né? E pode ter certeza que, né, trabalho não vai faltar, né? Vamos trabalhar para fazer as coisas acontecerem, para fazer o que o torcedor pensa e a gente conseguir aí buscar um sucesso em 2025. É o que todos querem aí com o Criciúma. E junto com o Eduardo Batista, chega também o auxiliar Júlio César Schiavon e o analista de desempenho Lucas Brito Souza, que irão trabalhar em conjunto com a comissão técnica fixa do clube. A estreia do Eduardo Batista é nesse domingo em casa, quando o Criciúma vai enfrentar o Volta Redonda pela 7ª rodada da Série B. O Tigre está na 15ª posição na tabela com 5 pontos. A apresentação oficial à imprensa será nesta quinta-feira, às 5 horas da tarde. E ainda pela Série B, quinta-feira conhecida como hoje, né? E ainda pela Série B, hoje é dia de Chapecoense em campo, olha só. A Chape vem de uma vitória em cima do Criciúma e agora quer mais 3 pontos na tabela. O técnico Gilmar Dalpozo deve manter o esquema com 3 zagueiros, que deu certo no jogo passado.
O adversário é o Atlético Paranaense e o jogo é fora de casa. A Liga Arena tem gramado sintético, a exemplo da Arena Condá, o que deve permitir ao time da Chape se adaptar ao campo adversário com mais agilidade. Para o goleiro Léo Vieira, que já jogou no Furacão, a palavra para enfrentar o adversário é humildade. Tive aí a oportunidade de jogar tanto contra e a favor, né? Então eu sei da pressão que é jogar contra e a favor, o quanto que a torcida lá, ela empurra o time, é uma atmosfera lá dentro muito grande. Então nós temos que ter muita humildade, né, para saber jogar contra o Atlético lá, porque é uma equipe vencedora, acostumada a vencer. Então eles vão com certeza nos pressionar bastante, a gente tem que saber suportar isso. A tendência é de que o treinador mantenha a formação que iniciou o jogo com o Criciúma na rodada passada, com Léo Vieira, Bruno Leonardo, Victor Caetano, João Paulo, Mailton e Walter Claro, Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto, Marcinho e Mário Sérgio. A Chape está na 8ª colocação na Série B. Vamos ficar na torcida e que o técnico Eduardo Batista estreie com o pé direito. Mas agora nós vamos até o sul do estado, porque em Criciúma está rolando o Campeonato Brasileiro Interclube de Vôlei Feminino Sub-16. A nossa equipe está lá no local, onde acontecem as competições. Manu, chega mais e conta pra gente, Manu, como é que tá o clima? O pessoal já tá em quadra, como é que tá a movimentação por aí? Seja bem-vindo ao SCC Esporte, Manu. Oi, Angélica, boa tarde, muito obrigada. Sim, a movimentação já está grande por aqui, as meninas já estão em quadra, muita movimentação, afinal ainda tem vários dias pela frente desse campeonato, né, campeonato Interclubes. E eu vou conversar aqui um pouquinho com o Felipe, que é o diretor de rendimentos aqui do Mampituba, onde está acontecendo. Então, assim, a movimentação é grande, né, e qual é a programação para os próximos dias e como é que o pessoal pode vir para acompanhar os jogos também? Oi, Manu, boa tarde a todos os espectadores do SCC. Então, o evento começou ontem, né, muita movimentação, são 16 equipes do Brasil todo, a gente está muito feliz com os resultados, né? As partidas vão durar a semana toda, né, as finais são programadas para segunda-feira. Ontem a nossa equipe aqui do Mampituba já venceu por 3-0, as expectativas são ótimas, né, tá todo mundo muito feliz, o movimento tá bacana, tá interessante, estamos promovendo, né, as atividades do nosso esporte de rendimento aqui no clube, né, as equipes estão muito felizes com a nossa recepção, estão gostando da cidade, estão gostando do ambiente aqui do clube e pra gente é uma grata satisfação, né, estar podendo receber uma competição desse esporte, desse nível, e isso só concretiza todo aquele fruto do nosso trabalho que a gente está bem realizando aqui, né? Legal. E a gente vê que não para, né? Porque aqui está no horário do almoço também, as meninas não param. A competição começa a que hora, vai até que hora para o pessoal que quiser vir acompanhar? Então, as partidas iniciam às 8 horas da manhã, né? E se estendem ao dia todo. Os jogos das nossas meninas do Vôlei Mamp começaram ontem e vão até amanhã às 18h30. E no final de semana são as fases eliminatórias, né? Coroando então com as finais na segunda-feira às 14 horas. E para quem quiser assistir os jogos, a entrada é franca, se possível, né? Se for possível, trazer 1 quilo de alimento não perecível vai ser de grande valor. Muito legal, então fica aí o convite, né? Então, 1 quilo de alimento ou agasalho trazendo aqui, vai poder acompanhar. E é muito legal esse campeonato que acontece aqui em Criciúma, porque movimenta, né? Como o Felipe falou, toda a região também. Então fica o convite para o pessoal vir aqui no Mampituba acompanhar os jogos do campeonato. Volto contigo aí no estúdio. Valeu, Manu! Show de bola! E a gente viu ali, o Cinegra mostrou as meninas entusiasmadas, mandando brasa dentro de quadra. Afinal, é competição, todo mundo quer ganhar, mas com certeza para Criciúma é muito legal. Então você que está lá, chama a família toda, vai lá prestigiar essas meninas que batem um bolão em quadra. Valeu, Manu! Brigadão! Informações direto do sul do estado. E a gente segue aqui no SCC Esporte porque teve um jovem catarinense, viu, fazendo bonito em Interlagos, na Stock Car. Uma promessa, fiquem de olho, no automobilismo brasileiro. Olha só. Autódromo de Interlagos, um templo do automobilismo brasileiro. Foi nesse cenário que um catarinense de apenas 16 anos escreveu mais um capítulo da sua trajetória vitoriosa. Gabriel Moura, piloto da AG Racing Motorsport, é uma promessa do automobilismo brasileiro. Gabriel Moura é um dos representantes do estado de Santa Catarina no grid
da Turismo Nacional. Ele vai agora para a corrida de número 2 em Interlagos. Para a segunda corrida vai ser um pouco melhor. A gente achou alguns problemas que a gente não achou desde quarta-feira, então eu estou bem confiante para a segunda corrida. Largar de segundo também, eu acho que vai ser muito, muito bom. Acho que a gente tem um ritmo bom agora que a gente já fez esses ajustes e vamos batalhar para, se Deus quiser, a gente conseguir a vitória. Turismo Nacional. Ele venceu a corrida 6 da Turismo Nacional na categoria B e colocou seu nome entre os grandes no Autódromo de Interlagos. Legal, né? A gente sempre acreditou, né, na equipe, no Gabriel, e sabia que esse ia ser o resultado. Graças a Deus deu tudo certo e ele fez um trabalho bacana e era o que a gente esperava. Gabriel, importante vitória para Santa Catarina. Amém, graças a Deus. A gente conseguiu, eu declaro essa vitória a Deus, porque antes de entrar eu li um versículo e me deixou tranquilo. Eu fiz minha oração e me senti uma leveza. Parecia que eu já tinha uma certeza. Graças a Deus deu tudo certo, tudo é por ele, graças a ele. Então agora é comemorar. Daqui 2 semanas de volta. Vamos para casa feliz agora. Tudo alegria hoje para nós, Santa Catarina. Vim aqui em São Paulo, em Interlagos, e nós saímos tudo com vitória. Santa Catarina não pode. Não pode. Santa Catarina está de parabéns. Sempre tive quase 60, 70 capacetes de ouro em Brasília. Está aí a prova da piazada aí. Vira a corrida da Turismo Nacional, uma corrida que depois dessa é estocada e é Fórmula 1. Então tá aí a prova dele. Dizer que ele toca redondinho, não encosta ninguém. Gabriel foi campeão brasileiro de kart em 2020. Campeão da Copa Brasil de kart em 2022. Campeão da Copa Brasil de Fórmula Delta e campeão Hulk. E agora, em 2024, campeão da Copa Brasil de kart na principal categoria. Gabriel não para de acumular títulos e agora começou 2025 com o pé direito. Na pista, Gabriel largou muito bem e manteve a consistência nas primeiras voltas e aproveitou cada brecha para atacar. A ultrapassagem decisiva veio na reta oposta e, a partir dali, ele acelerou rumo à vitória. O menino de Chapecó mostra mais uma vez que quando o talento encontra oportunidade, o resultado aparece. Olha só esse Gabriel. Gente, fiquem de olho nesse menino. Automobilismo, dá uma olhada nesse guri, que ele tá indo bem demais, representando muito bem Santa Catarina. Agora o SCC Esporte fica por aqui. Amanhã a gente volta com muito mais. E a Maria Esther segue na companhia de vocês aqui no SCC Meio Dia. Boa, Angélica. Agora, 12:20, o Procon de São José está orientando a população sobre descontos e empréstimos indevidos do INSS. A recomendação é consultar o extrato de pagamentos em agências do INSS ou também pela internet. O Thiago Pires, está chegando ao vivo aqui com um alerta, já que muitos aposentados estão sendo lesados. Thiaguinho, conta pra gente aí os detalhes. É isso, Maria, essa é a preocupação aqui do Procon de São José. E esses descontos indevidos, eles estão acontecendo isso depois da grande divulgação aí da fraude do INSS, reveladas pela investigação da Polícia Federal e também da CGU, né, a Controladoria Geral da União. Por isso o Procon de São José já se adiantou e está se colocando à disposição, não só aqui na sede, mas também através do telefone que aparece aí na tela, para que aposentados e pensionistas do INSS, bem como seus familiares, que verifiquem seus olerites e contra-cheques essa existência de descontos de valores não autorizados do benefício. Isso se dá porque, com 90 dias aí de benefício do INSS, você já pode pedir o bloqueio ou desbloqueio de permissões aí de sindicatos, associações, que incluem ou não esses descontos nas mensalidades, Maria. Por isso, diante dessa situação, o Procon disse, confere, se tem um desconto que aparece aí no seu extrato, que é indevido, se não reconhece, é fraude.
é golpe, você precisa fazer o bloqueio. O interessante disso tudo é que o INSS diz que vai ressarcir, viu? Qualquer desconto que tenha sido feito de forma indevida, o INSS vai fazer aí o ressarcimento. Agora, precisa, é claro, que você provoque, viu? Vamos colocar o telefone na tela do WhatsApp aqui do Procon, 48 99 679 1944, 24 horas. Você vai ser atendido inicialmente por um robô com a inteligência artificial que vai lhe informar e, claro, marcar para que você, se você necessitar, fazer essa consulta direto aqui na sede. E a sede é localizada aqui na Avenida Beira-Mar, Avenida Alcione Souza, 2114, Beira-Mar de São José. Só um detalhezinho para ajudar você aí, para conferir e identificar os descontos, viu? Se possui o acesso à internet, a senha do Meu INSS, que é a mesma do acesso GovBR, acesse o site através do aplicativo. Em seguida, clique em extrato de pagamento e também no extrato de empréstimos e descontos. Se ali tiver algo que você não conhece, você é mais uma das vítimas aí do golpe, da fraude que está acontecendo no INSS, precisa imediatamente solicitar o ressarcimento através destes caminhos, ou direto no INSS, nas sedes e nas agências, ou aqui no Procon de São José, que já se colocou à disposição para ajudar nessa questão, Maria. É isso, golpe acontecendo, a fraude já foi aí verificada pela Polícia Federal, através da CGU também, existe, e tomara que você não tenha caído, mas se cair, procure o Procon para lhe ajudar, Maria. Boa, Tiaguinho. Obrigada pelas informações. Ele que está lá no Procon de São José fazendo esse alerta aí para os aposentados e pensionistas do INSS. Me diz uma coisa, você já ouviu falar do programa Família Acolhedora? Você já, Fernando? Já ouvi falar. Nós já falamos aqui, né? Já falamos bastante. Um projeto desenvolvido em Florianópolis que faz com que famílias acolham crianças em situação de violência ou então de vulnerabilidade social, Maristério, justamente quando elas estão aguardando um processo judicial ou até mesmo uma adoção. É uma forma de evitar que essas crianças fiquem em instituições e possam ter um acolhimento individualizado, mais humanizado. Olha só. Um ato de amor e de responsabilidade que essa família decidiu fazer com pessoas que elas nunca tinham visto na vida. Tudo através do projeto Família Acolhedora. Eu achei um projeto legal, né, que mexeu com o meu emocional. Então, eu conversei com meu esposo, né, e a gente fez a inscrição. E a gente foi conhecer, né, a Casa Hope. A gente fez uma formação onde eles explicam, né, de que forma que acontece o acolhimento, o desacolhimento, todos os processos, né, que a gente tem que passar. E no segundo semestre a gente estava apto, né, já para receber crianças, né. O programa Família Acolhedora é feito em parceria com a Prefeitura de Florianópolis e oferece um lar para crianças e adolescentes. Família Acolhedora, ele é um serviço que acolhe crianças que são afastadas de casa por alguma questão de violência, qual for, né, a violência que sofrer, violação de direito, está em risco, né? Então, essa criança ela é encaminhada, ela pode ser encaminhada para a família acolhedora, que são esses lares temporários, né? Que acolhem ali por um período até que a situação dessa criança ou desse adolescente seja definida na justiça. A ideia é garantir que as crianças fiquem em locais mais confortáveis que instituições de acolhimento. E, para participar, é preciso fazer alguns cursos. A gente está ali nas redes sociais como Família Acolhedora Floripa. Também no perfil do Instagram da Prefeitura é possível encontrar a gente ali. E também a gente tem um site do Instituto hopehouse.org que dá para também acessar e está fazendo ali também o contato com a gente. E para quem tem medo de se apegar ao fazer um acolhimento temporário, a coordenadora do programa tem um recado. As pessoas elas têm muito receio de iniciarem, ainda que se sensibilizem, se identifiquem, elas têm muito receio por conta do apego, né? E a gente tem falado que o apego ele não é um vilão, ele é um aliado. E então, que as pessoas não tenham esse receio de acolher, de poder mostrar uma outra configuração de família para quem está vindo de um contexto que não teve, né? Amor, afeto, presença, né? Por causa do apego, porque o apego é o que a criança realmente precisa, né? Nós somos adultos, a gente consegue lidar com as nossas emoções, mas para a criança o apego é exatamente o que ela precisa para ela retomar essa confiança no adulto que foi perdida, né? O acolhimento é individualizado,
com carinho e com tudo que uma criança precisa. O que fez até mesmo que o comportamento dessas pequenas mudasse rapidamente. A menor já tem como favorita a filha de Simone. Ela só dorme comigo, então praticamente a gente é um grude. Ela não ria, ela não ia no chão. Agora ela vai no chão, ela ri, ela brinca, ela está começando a falar algumas palavras, né? Ela está se soltando mais, né? A maior também, ela se solta bastante, ela conversa bastante com a gente. Então está sendo muito bom para nós e para elas também, né? Simone já tem um carinho imenso pelas crianças, mas sabe que é necessário estar pronta para a despedida. Quando elas chegam de repente, né? É uma coisa inesperada. Mas quando elas vão, é um processo, né? A gente é avisada com antecedência, né, que elas estão partindo. A gente ajuda nessa inserção com a nova família, seja de origem ou seja de adotiva, né? Então, é um processo assim, para elas, que elas vão sair da nossa família e vão para uma família nova, né? E é um processo para a gente, que a gente sabe que elas estão indo para um local que é melhor do que elas vieram. Depois do período de acolhimento, que dura até 1 ano e meio, o que fica é a sensação de que o dever foi cumprido, de que uma criança teve conforto e amor em um período difícil. E o que a gente guarda são os laços que a gente criou, né? Oh, famílias acolhedoras, um abraço carinhoso, obrigado, famílias acolhedoras, por existirem. São crianças que passam por algum tipo de violência em casa, separação dos pais, agressão, famílias em vulnerabilidade, com algum tipo de conflito, drogas, enfim. E aí essas famílias acolhedoras recebem essas crianças, entregam tudo o que uma criança precisa, que é amor, carinho, atenção, até que o processo seja resolvido ou essa criança acabe sendo encaminhada para uma nova família a partir do processo de adoção. Então, muito obrigado, famílias acolhedoras. E você, já pensou em ser uma família acolhedora? Vamos seguir com o nosso meio-dia, vem junto. Vereadoras de Apiúna estão se unindo para combater a violência contra as mulheres. Elas querem aprovar uma lei para incentivar a criação de empregos exclusivos para as vítimas de violência doméstica. Olha que iniciativa incrível. Você acompanha agora na reportagem do PC, que vai chegar ao vivo com todos os detalhes aqui no nosso meio-dia. Oi, PC, diga lá. Oi, Fernando, digo sim. A Câmara de Vereadores de Apiúna tem 9 parlamentares. São 7 vereadores e 2 vereadoras. E foram justamente elas, as 2 parlamentares, que tiveram essa sensibilidade, esse cuidado, esse olhar, esse cuidado necessário para abrir o debate e chamar a atenção da sociedade de Apiúna para discutir esse assunto, esse problema da violência doméstica. E, infelizmente, como em outras cidades, Apiúna também tem um histórico de violência contra a mulher. As agressões, Fernando, contra as mulheres são hoje a 2ª causa de ocorrências policiais no município. Por isso, as 2 vereadoras decidiram agir e apresentaram um projeto de lei que cria o selo da empresa Amigo da Mulher, empresa amiga da mulher. Na prática, Fernando, o que elas querem é que as empresas locais ofereçam oportunidades, vagas de trabalho exclusivas, prioritárias e sigilosas para as vítimas de violência doméstica na cidade. Vamos conferir a fala das 2 vereadoras aqui no SCC Meio-Dia. Selo, ele reconhece empresas que adotam práticas voltadas à inclusão profissional das mulheres, vítimas de violência doméstica e violência familiar. Que a gente está trazendo esse projeto para que a sociedade também apoie essa causa. Iniciamos juntas para defender as mulheres vítimas da violência domiciliar e ajudar também as mulheres a sair desse ciclo de violências. Para que essas mulheres vítimas de violência saibam como agir, saibam como se defender, saibam como denunciar. Então esse foi o primeiro passo dado, mas nós estamos aí com mais ideias futuras, né, inclusive material de divulgação, de orientação, para que a gente consiga efetivar melhores condições para as mulheres.
Essas são as autoras do projeto de lei, as vereadoras Rúbia da Silva, do PL, e Luana Pinto, do PSD. O projeto de lei já foi aprovado por unanimidade em primeira votação e será apreciado novamente em plenário na sessão da próxima segunda-feira, quando vai a segunda votação. Olha só, pessoal, de acordo com o texto da matéria, a proposta não vai oferecer benefícios fiscais às empresas que eventualmente aderirem à causa. Mas os empresários terão certamente o reconhecimento da sociedade. Segundo as autoras do projeto de lei, não se trata apenas de gerar empregos, mas de salvar vidas e também de permitir que as mulheres voltem a sonhar, sejam livres e vivam sem medo. Muitas vítimas, viu, Fernando, permanecem em relacionamentos abusivos porque são, do ponto de vista financeiro, dependentes dos agressores, dependentes financeiramente. E a proposta deste projeto de lei é justamente garantir segurança, dignidade e autonomia financeira. Segunda-feira tem a segunda votação do projeto de lei. E nós vamos seguir por aqui, acompanhando essa boa iniciativa das duas vereadoras do município de Apiúna. Fernando. Obrigado, PC. Informação pra gente. Tá lá em Blumenau ao vivo. Obrigado, PC. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Olha, eu tenho imagem do trânsito de Florianópolis agora. Pela manhã, o furto de fios provocou um caos com a interdição e o desligamento dos semáforos. Alguns semáforos na região da Beira-Mar, na Frei Caneca, região central. E por conta do furto de fios, a cidade mais uma vez sofreu. O trânsito mais uma vez sofreu. A informação que a gente tem da prefeitura é que agora a situação está sendo normalizada. Mostramos ao vivo um semáforo sendo religado na Beira-Mar Norte, na região do bairro Agronômica. Mas um dado relevante. Só neste ano foram 20 ocorrências como esta, furtos de fios que provocaram os desligamentos de semáforos por toda a cidade. E um número ainda mais preocupante. Esse tipo de crime provocou um prejuízo de R$100 mil só neste ano para os reparos por parte da prefeitura. Por isso, as ações continuam sendo desenvolvidas para frear este avanço. Agora tem a previsão do tempo. Hoje o tempo firme volta a predominar em Santa Catarina. Sol entre nuvens em todas as regiões. Além do tempo ensolarado, uma massa de ar quente presente aqui no estado se intensifica. E a tarde hoje será marcada por calor em todas as regiões. Temperaturas acima da média para essa época do ano. Olha aqui comigo. Extremo oeste pode chegar aos 30 graus hoje. 28 na região oeste e também no meio oeste catarinense. Na Serra, que amanheceu ali em torno de 10, 11 graus, agora esquenta, chega a 26. 27 no Planalto Norte, 28 no Vale, região de Blumenau e também no Norte, região de Joinville. Grande Florianópolis também com 28, agora Criciúma, no sul do estado, pode chegar aos 32 graus hoje. Como eu disse ontem, vou repetir, a gente tem um verão aí no nosso outono, né? E a partir de amanhã, aí sim nós temos mudanças previstas no tempo por conta de uma frente fria que vem do Rio Grande do Sul. A sexta-feira ainda começa com sol e nuvens, mas já no período da tarde surgem condições de chuva e temporais isolados, começando pelo oeste e sul do nosso estado. E aí vai atingindo boa parte de Santa Catarina à noite. Então essa chuva amanhã já deve chegar para todo o nosso estado, começando lá pela região oeste. O calorão amanhã continua, né? Faz esse calor todo e depois vem a chuva. Ó, Urubici chega a 24 graus, Xaxim 27, Laguna no sul também tem 27 de máxima amanhã, Palhoça pode chegar aos 29 graus nesta sexta-feira, Schroeder no norte 30 de máxima e Pomerode no vale pode marcar 32 graus nesta sexta-feira. Tá aí, ó, mudança no tempo a partir de amanhã aqui para o nosso estado. Fernando Machado está chegando aqui com outras informações. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no SCC Meio-Dia. Fernando, é contigo. O governador Jorginho Melo está em Lages apresentando o programa Santa Catarina Levada a Sério. Ele também participou da segunda fase da Operação Limpa Pátios. A Suiane de Lis está acompanhando a agenda do governador na Serra Catarinense e vai mostrar tudo pra gente agora.
O governador Jorginho Melo começou o dia em Lages participando da segunda fase da Operação Limpa Pátios, onde mais de 150 veículos ferrosos serão amassados e encaminhados para reciclagem. Isso é a limpeza de pátio, nós estamos fazendo no estado inteiro. Infelizmente, se acumulou carro velho há 40 anos que ninguém faz nada. E nós resolvemos limpar isso tudo, porque isso serve para ter mosquito, cobra, aranha e dengue. Então, nós estamos amassando, vendendo, vai para a Índia, num trabalho que o Detran está fazendo espetacular no estado. A operação passará por todo o estado e, nesta segunda etapa, serão amassadas ao todo 1.500 toneladas de sucatas veiculares, em cerca de 100 municípios catarinenses. Nós estamos na segunda fase da Operação Limpa Pátios. Ela começou ano passado dentro de um contexto da epidemia da dengue, em que nós verificamos a necessidade de tirar veículos que serviam, na verdade, como criadores de mosquito pelo acúmulo de água. Nessa Limpa Pátios 2, nós agora passamos não mais apenas a ter um mutirão, mas sim um processo contínuo. Depois, o governador seguiu para a segunda edição da prestação de contas do programa Santa Catarina levada a sério em Lages. A gente faz uma grande apresentação estadual, a prestação de conta, depois uma prestação de conta regional, falando de cada obra, de cada ação, de cada colaboração, de cada ajuda que o governo fez no município e na MURIS. Foram apresentadas a prestação de contas do Estado e também das obras e recursos destinados à região serrana. Tudo que eu posso fazer pelos municípios, eu faço porque é no município que tudo acontece. O buraco da estrada, o buraco da rua, a rua suja, a rua mal cuidada, lixo nos terrenos, enfim, falta de asfalto, falta de estrutura, melhoria na saúde, melhoria na escola, enfim. Aí é que entra a colaboração do governo do estado, na parceria com os prefeitos. Santa Catarina levada a sério, governador na Serra. Por aqui, Roberto Azevedo, com outras da política. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Fernando. Como é que vai você? Boa tarde aí para você que nos assiste. Estamos de olho no Papa. Nada de fumaça por lá, ô Karen? Nada de fumaça, a gente está de olho no Papa, olha aí, ó. Por enquanto, nada de fumaça. Se não tiver a gaivota ali por perto, não vai ter fumaça. Verdade, ela estava ali agora. Enquanto isso, vamos aos assuntos da política aqui no Brasil, Roberto Azevedo. Pois é, Fernando. O ex-presidente Jair Bolsonaro contrariou ordens médicas e foi ao evento pela anistia lá em Brasília ontem. Subiu em carro aberto, um trio elétrico, né, um palanque elétrico, digamos assim, chorou, se emocionou, mas foi ao evento. A minha humilde sugestão a quem está no grupo político do ex-presidente é que tenha mais cuidado com esse tipo de manifestação, não só por conta do estado de saúde do presidente, quanto o poder de mobilização. É claro que os números são divergentes, os organizadores dizem que tinham 10 mil pessoas, tem que botar uma lupa para ver. Já a USP, que tem um programa que calcula, diz que eram 4 mil. Independentemente do número de pessoas, aquilo tem todo um simbolismo. E aí expuseram o ex-presidente da República, que está com problema de saúde, para um evento que não teve toda aquela força que se imaginava. Né? Fizeram a caminhada até o Congresso Nacional, pedem a anistia, mas eu acredito que a grande vitória deste grupo foi não muito longe dali, mais tarde, na Câmara dos Deputados, quando os deputados, aí estão as cenas da manifestação e tal, né? E aí você vê que ele começa lá na torre da TV em Brasília e segue pela esplanada dos ministérios até chegar ao Congresso Nacional, né? Então, é um evento. Agora, o grande evento, como eu falava, foi na Câmara dos Deputados, onde aprovaram a suspensão do processo criminal contra o deputado federal Alexandre Ramage, que era o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência e que está arrolado no mesmo processo, é réu no mesmo processo que o ex-presidente Jair Bolsonaro por suposto golpe de Estado. Aí vai haver uma guerra jurídica, porque a Câmara diz que o STF não pode processar porque ele é deputado e tem prerrogativas constitucionais. O STF diz que esta medida é inconstitucional. Tem um outro detalhe. Esta medida vale para deputados que respondem sobre supostos crimes ou crimes praticados durante o mandato, ou por aqueles anteriores que possam ter repercussão no mandato. Não é o caso de Ramage. Outra coisa,
A justificativa é que ele não se livra do processo, isso eu estou falando de um lado e de outro, porque ele já havia, entre aspas, cometido supostos crimes, pelos quais ele vai ter direito à defesa, quando foi eleito e depois foi diplomado e assumiu o cargo. Enfim, é mais uma narrativa, é mais um blá, 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 mas este tipo de suspensão do Ramagem pode beneficiar Bolsonaro e os outros envolvidos, porque o relator disse que todos os envolvidos neste episódio, nesse processo que é movido no STF, seriam beneficiados por esta legislação e deveriam, por conta do Ramagem, entrar na mesma jurisdição com ele e ser suspenso ou até mesmo arquivado o processo. E vai dar muito pano para manga, seu Fernando. Muito bem, vamos trazer a discussão política aqui para Santa Catarina, porque a presidência do PT está em jogo e agora a deputada Luciane Carminati também vai entrar nessa disputa. Pois é, vai ser lançada amanhã, vai ser anunciado oficialmente amanhã, não por acaso, porque amanhã termina o prazo para inscrição de candidaturas à presidência do Partido dos Trabalhadores, tanto nos municípios, quanto ao Estado, quanto nacional. E ela, Luciane Carminati, será anunciada amanhã, assim como o deputado Fabiano da Luz, que eu já antecipei ontem, que vai também ter o nome oficializado. Assim, teremos 2 homens na disputa e 2 mulheres. Em detalhe interessante, todos os que disputam o cargo, que hoje está na mão do ex-deputado e ex-prefeito de Blumenau, Décio Lima, hoje presidente nacional do SEBRAE, têm mandato. Padre Pedro é deputado estadual, Fabiano da Luz, deputado estadual, Luciane Carminati, deputada estadual, a vereadora Carla Aires, de Florianópolis, também já foi deputada federal. Quer dizer, todos têm mandato. Ou seja, o PT vai partir para uma presidência mais técnica. Eu ainda estou aguardando a confirmação da assessoria da deputada Luciane Carminati, quando vai acontecer, etc. e tal. Era guardado em segredo. Havia até uma expectativa em torno dos outros candidatos sobre a presença dela, porque ela hoje é uma das petistas mais importantes do Estado. Detalhe interessante, tem uma disputa entre aquelas famosas correntes do PT por trás dessa eleição. Tem parte de uma corrente que apoia este, aquele, e isso é instigante. Mas o desafio do PT é fazer alianças com partidos de centro, centro-esquerda, ampliar essa política de aliança, porque com o discurso atual está difícil conseguir aumentar o eleitorado no Estado. Está muito difícil, embalado ainda pelos problemas de aceitação do governo Lula. Perfeito. Roberto Azevedo, tem mais dele em scc10.com.br, o portal da notícia em Santa Catarina. A coluna de Roberto Azevedo, sempre com a política. Santa Catarina, Brasil, mundo. Roberto Azevedo. Falando em SCC10, bora dar um pulo lá? Marista. Já estou por aqui com o Iotton e ele estava me falando também que hoje tem muitos destaques ali. Claro que temos que falar do conclave, né? É um dos assuntos mais procurados no momento, né? Sem dúvida nenhuma, Esther, um bom dia para você, bom dia para todos vocês que estão nos acompanhando, né, no SCC Meio-Dia. É o nosso assunto do momento, acho que é o assunto do momento no mundo todo, desde ontem, entre as nossas matérias mais lidas. E esse é o nosso primeiro destaque, porque, acredite se quiser, houve um habemus papam falso hoje pela manhã. Fumaça branca? Fumaça branca, um erro do Vaticano. Esse é o nosso primeiro destaque que eu conto para vocês, então, a partir de agora, aqui na nossa tela interativa, onde você vê todos os destaques e todas as notícias atualizadas a todo momento no SCC10. O Vaticano errou e anunciou fumaça branca nas redes sociais na manhã de hoje. O sinal de novo Papa eleito foi publicado por volta das 6h51, no horário aqui de Brasília, nesta quinta-feira, dia 8. Esse primeiro sinal de fumaça saiu da chaminé da Capela Sistina e aí enganou e pegou todo mundo de surpresa, até mesmo quem cuida da conta do X, o antigo Twitter, no Vaticano, caiu aí no falso alarme. Foram poucos segundos de fumaça branca, o que significaria que poderíamos ter um novo Papa, mas na sequência já tivemos aí a fumaça preta e o próprio Vaticano assumindo o erro e corrigindo que os cardeais ainda não entraram num consenso. Segundo o horário de Roma, do Vaticano e do Brasil, a qualquer momento podemos ter novidades. A expectativa é: teremos ou não teremos um novo Papa no segundo dia do conclave lá no Vaticano?
Se você ficar ligado no scc10.com.br, você vai saber a notícia em tempo real. Mudando de assunto, a gente vai falar e alertar mais uma vez sobre golpes através do Pix e do celular. Uma idosa perdeu R$810 mil após cair em um golpe de Pix. As contas receptoras, segundo a polícia, pertenciam a cúmplices da organização. E as maneiras desses golpes são as mais variadas e a recomendação dos bancos é: sempre desconfie, desligue qualquer ligação, encerre qualquer mensagem no WhatsApp, não faça transferências duvidosas, porque os golpistas eles estão cada vez mais persuasivos e conseguem te convencer de que é um bom negócio ou até mesmo de que é uma transação normal. Houve hoje pela manhã aí busca, né, desses responsáveis para tentar recuperar esse valor perdido e eles se aproveitam ainda mais de quem está na terceira idade com um grau de instrução menor. Então, fique atento aos golpes para que você não tenha esse prejuízo. Foram R$810 mil, a informação completa em scc10.com.br. Para a gente encerrar, estamos aqui na nossa home principal, tem um QR Code aqui na sua tela. Você gosta de estar sempre bem informado, quer receber as notícias em tempo real aqui do nosso portal? Aponta o QR Code que está aí na sua tela, vai direto para as comunidades do WhatsApp do SCC10 e você recebe as informações, as principais informações ao longo de todo o dia, na palma da sua mão, no seu celular ou de qualquer dispositivo que você esteja acessando. Põe aí o seu celular no QR Code, direciona para a tela para que você participe das nossas comunidades, para ter sempre informação atualizada, né, Esther? E de graça. E de graça, E de que é o graça, principal, você não paga né? nada pra isso, é tão bom. Você sabe, Otto, que eu pego meu celular todos os dias, entro lá no SCC10, na conversinha que tem lá, e eu já fico sabendo das principais notícias do dia, pra você já acordar, tá bem informado, saber do que é que a pessoa vai estar falando no trabalho, em casa, na internet. Você fica bem informado com o SCC10, notícia confiável, profissionais de credibilidade que fazem todos os dias esse portal, sem pagar nada por isso, né, Iota? Sem pagar por nada por isso, é de graça e sempre será de graça e com a credibilidade de todo o grupo SCC-SBT. É um orgulho para mim e um convite especial para que você entre aí nas nossas comunidades e receba essa informação na palma da mão. QR Code, tem o QR Code aí? Vamos colocar de novo, mais uma vez, para você que está em casa, pegou o celular agora, entra lá, ó, escaneia, o QR Code está aqui embaixo, ó. Escaneia com a sua câmera e faz parte dessa comunidade para você também ficar bem informado. Obrigada, Iota. Obrigado, Esther. Obrigado a todos e até amanhã. Aproveitar que a gente está falando desse meio digital, Fernando, vamos mandar um abraço também para o pessoal do YouTube, que todos os dias acompanha a gente. Nós temos telespectadores fiéis também ali no YouTube, Fernando. E muita gente está com a gente agora no YouTube, acompanhando a programação do SCC-SBT. E você que está nos assistindo na televisão, acho que vai fazer uma viagem, vai passar uns dias na casa do familiar em outro estado, é só acessar YouTube. SCC-SBT já está lá ao vivo, você acompanha a programação. E aí coloca na televisão, né? É. Olha aí, ó, mãe, peraí que eu tenho que colocar o Fernando e a Maria, o jornal que eu acompanho todos os dias. Boa, boa. Né? Ô pai, segura aí, eu vim te visitar, mas eu trago o Fernando e a Maria juntos. Você coloca na televisão, onde quer que você esteja, no hotel, na chácara, na residência do seu familiar, você assiste em tempo real o nosso meio-dia. Se tiver internet, você está bem informado também, mesmo sem a televisão, né, Fernando? Leva a gente junto, Maria Esther. Nesta semana, completou um mês que aconteceu aquele acidente na BR-101, na região do Morro dos Cavalos. A explosão de um caminhão de combustíveis queimou diversos veículos e deixou também feridos. A nossa equipe conversou com uma das vítimas, que está agora em recuperação. E também foi verificar em que pé está a investigação do caso e o que será feito para resolver. Veja agora na reportagem. Um mês que a explosão de uma carreta de combustíveis no Morro dos Cavalos marcou a necessidade de mais segurança na BR-101. 22 carros e 3 caminhões foram consumidos pelo fogo. Além dos danos materiais, 5 pessoas ficaram feridas com queimaduras. Entre elas, Joyce e a mãe, que seguem em recuperação. Eu permaneci de atestado por 13 dias, se eu não me engano. Eu precisei trabalhar também em home office, depois de retorno ao atestado, porque eu fiquei com ferimento no calcanhar, eu ainda estou em processo ainda de cuidados, assim. Junto comigo estava minha mãe, aí o ferimento dela foi pior e o tratamento de queimadura realmente é lento, né? É moroso, então
a gente está nesse processo ainda. Mesmo depois dos 30 dias, elas seguem com dificuldades para saber o que vai acontecer daqui para frente. O carro de Joyce está no pátio da Polícia Rodoviária Federal e o custo já passa de R$1.000. Ontem mesmo, eles enviaram um acordo. Analisando esse acordo, assim, eu fiquei receosa porque ele não está amplo, né? Ele só me garante o valor do carro. Ele não me garante nenhum outro benefício que seria mais amplo, no caso, danos corporais e morais. Então, hoje eu tenho a informação que eu vou receber apenas o valor do carro, que o meu carro era um Clio e está estimado em R$15.000. Depois do acidente, o governador Jorginho Mello apresentou em Brasília, no dia 23 de abril, uma proposta alternativa que resolva o problema do Morro dos Cavalos. Basicamente, o novo projeto visa a construção de um binário de 5 quilômetros e a reforma da pista que já existe. O novo trecho teria uma velocidade de até 80 km por hora e o custo total é estimado em R$290 milhões. A proposta está em análise pelas autoridades. Enquanto isso, a Polícia Civil investiga o caso. Por nota, a Delegacia de Palhoça informou que o inquérito segue em andamento e que as vítimas estão sendo ouvidas. Disse ainda que o prazo de 30 dias para a conclusão ainda não acabou, mas, como o caso é muito complexo, provavelmente será preciso prorrogar. A nota frisa que, por enquanto, não existe uma data definida para que a investigação acabe. E ainda, a delegada informou que, por ser um inquérito em andamento, ela não vai se manifestar publicamente até que seja concluído. Nós também entramos em contato com a empresa proprietária do caminhão, mas até essa matéria ir ao ar agora, não tivemos nenhum retorno. O espaço aqui fica aberto para um posicionamento. Logo depois do intervalo, novas informações de Santa Catarina e ainda a grande expectativa para a escolha do novo Papa. E uma informação importante, a Folha de São Paulo está colocando hoje que um cardeal catarinense pode ser escolhido Papa. Está entre os preferidos. Ele vive no Vaticano e ainda era próximo de Francisco. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Apuração do portal SC10. Por enquanto, nada de fumaça na Itália. Até já. Voltei, 12h57, também conhecido por 3-1, o meu caro Nereu Filho. Para você que está comigo, não perde a hora não aí, tem que voltar para o trabalho para mais um período. Bom almoço! Uma novela antiga em São José. É o fim da Lagoa de Esgoto de Potecas. As obras da nova estação de tratamento da Casan, na cidade, estão atrasadas. E, enquanto isso, a população convive com o mau cheiro. A prefeitura fez uma vistoria no local, justamente nesta semana, e também há uma nova data para a estrutura ser concluída. Um novo prazo de entrega, né, gente? Já que está atrasado. O Kaique Gate foi lá conferir de perto, junto foi o Nereu Filho, e eles mostram pra gente agora, quando que fica pronta a Lagoa de Potecas. Alô, São José! Alô, continente! Quem mora naquela região sabe o odor que ali tem, né? Aquilo ali talvez seja o maior crime ambiental hoje que se tenha no estado, com certeza em São José. Aquilo ali não condiz mais com a cidade, totalmente inadequado, não é mais utilizada aquela metodologia, aquela tecnologia. Por isso, a Prefeitura de São José quer saber quando as antigas lagoas de estabilização de Potecas vão ser desativadas. O odor chega a vir aqui na Prefeitura, chega a ir a qualquer canto de São José, depende da direção do vento. A população até vê uma luz no fim do túnel, mas a nova estação de tratamento de esgoto atrasou. E as antigas lagoas, cheias de dejetos por enquanto, só vão ser desativadas quando a nova estação ficar pronta, o que deveria já ter acontecido em março de 2024, ou seja,
há mais de um ano. Houve um atraso inicial na obra em virtude da mudança da fundação, né? Estava previsto hélice contínua, né? E houve necessidade de mudar para a estaca raiz. Então isso teve que refazer todo o projeto estrutural da fundação. Uma equipe da prefeitura visitou as obras da nova estação esta semana, mas concluiu que as coisas por aqui estão pela metade. Segundo o município, ainda vai mais um ano para tudo ficar pronto. Temos inúmeros loteamentos novos que foram implantados, que possuem rede de tratamento de esgoto e que não consegue fazer a ligação na rede da Casan, porque a lagoa existente, além de ambientalmente ela não atender mais o que as normas exigem, ela não tem mais capacidade de receber novos esgotos. Então, isso é um conjunto de problemas que a Casan traz para a cidade de São José e que a partir da nova lagoa de estabilização, nós vamos conseguir dar esse passo, vamos conseguir seguir em frente e continuar cobrando da Casan para que ela atenda São José dentro daquilo que a cidade arrecada para a Casan, dentro daquilo que a gente espera do ponto de vista ambiental e que a gente espera para a nossa população. A nova estrutura vai ser capaz de tratar 600 litros de esgoto por segundo, 42% a mais do que as lagoas. A obra está num ritmo bem acelerado agora, está trabalhando com 3 empresas em conjunto, né, para poder agilizar a conclusão dela e botar em pré-operação no final agora de 25 e início de 26. Nós também estamos cobrando da Casan, que a Casan precisa, além de entregar essa obra, precisa fazer o licenciamento ambiental junto ao IMA, da desativação daquelas lagoas antigas, para que elas possam ser retirados todos aqueles líquidos, ela possa ser seca, a gente possa fazer o aterramento dela, para que aquela área possa ser revertida ao patrimônio do município de São José, para que a gente possa ali no futuro construir um grande parque. Então, não só a entrega da nova obra, a gente também tem cobrado para que a Casan também cumpra esse outro compromisso que está pactuado numa decisão judicial. Um painel de turismo para discutir a integração do turismo em Florianópolis e na região está acontecendo na capital. Integrantes da área de turismo das prefeituras e do trade da região estão reunidos na busca de novas formas de explorar o setor aqui na região da Grande Florianópolis. Com oferta de roteiros regionalizados e tudo isso mantém o turista por mais tempo na nossa região. Vamos seguir, porque agora a gente precisa falar da Festa Nacional do Pinhão. Já que estamos falando de turismo, vamos falar da Festa do Pinhão, Maria Esther. A Prefeitura de Lages anunciou oficialmente o primeiro show nacional. É por isso que a gente vai chamar a Suiane de Lis com mais detalhes. Ô, Suiane, então qual que é a atração confirmada e quando será esse show também? Importante a gente falar para o pessoal, né? É isso mesmo. Bom dia, Maria, para você, para o Fernando, para todo mundo que está nos acompanhando no SCC Meio-Dia. O show confirmado pela Prefeitura de Lages na noite de ontem foi de Fernando e Sorocaba. A primeira atração, então, confirmadíssima para a 35ª Festa Nacional do Pinhão. Os shows nacionais vão acontecer no Estádio Municipal, né, Vidal Ramos Júnior, e a partir do dia 18, entre os dias 18 e 22, os últimos dias, aí o último final de semana, né, da Festa Nacional do Pinhão. O show de Fernando e Sorocaba foi confirmado para o dia 19, então, aí feriado, né, de Corpus Christi. Além disso, a Rádio Clube de Lages também teve acesso aí à programação de forma extraoficial com os outros shows nacionais que devem acontecer durante a Festa Nacional do Pinhão. De acordo com as informações apuradas pela Rádio Clube, na quarta-feira, dia 18, tem Guilherme e Benuto, na quinta-feira, como a gente já disse, Fernando e Sorocaba, na sexta-feira, dia 20 de junho, Das Aranha, no sábado, a atração nacional será Yasmin Santos e no domingo, dia 22, para encerrar a Festa Nacional do Pinhão, deve ter o show então com Corpo e Alma. Aliás, né, a gente já vem trazendo todos os detalhes dessa edição da Festa Nacional do Pinhão, que é importante, todos esses shows nacionais vão ser de forma gratuita, aberta para a população, não terá cobrança de ingresso, assim como todas as outras atrações da Festa Nacional do Pinhão que vão acontecer aqui no calçadão da Praça João Costa durante todo o período, os 17 dias de festa, a partir do dia 6 de junho, aqui no Recanto do Pinhão, com abertura às 8 horas da noite com o Quarteto Coração de Potro. No total, 99 apresentações musicais ativistas vão passar aqui pelo calçadão da Praça João Costa, uma programação recheada, né, para todo mundo que gosta muito aí da música tradicionalista. Além disso, esse ano a promessa, né, que a Festa Nacional do Pinhão seja um resgate às raízes, à história, né, daquilo que é a essência da Festa Nacional do Pinhão aqui de Lages. Volto com vocês. Vai ser um convite para mergulhar nessa cultura lagiana, cultura serrana, né? Toda essa música tradicionalista, as comidas, o pinhão vai voltar a ser o protagonista da festa, né?
Obrigada, viu, Suiane, pelas informações. Tá chegando a festa do peão, Fernando. Bora lá, dona Maria Esther. Hoje, a Tarde é Nossa vai dar dicas para as mamães de primeira viagem, hein, Maria? Fernando, eu passei por isso, hein? São muitas dúvidas. Foi um pedido, inclusive, de uma telespectadora. Ela me mandou e falou, Maria, minha filha está grávida. É a avó, né, falando comigo. Minha filha está grávida e ela não sabe absolutamente nada, então, por favor, fale sobre isso na Tarde é Nossa. Vai ser o nosso assunto de hoje. Fernando. Maria, equipe, muito obrigado pela parceria. A gente se encontra amanhã, sexta-feira, para fechar a semana. Cuide-se e até lá. Até amanhã, Fernando. E a gente segue com a Tarde é Nossa.